E aí pessoal, eu sou Marcos Goodman e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos ver como criar um post publicitário para o seu Instagram. Peço que você preste bastante atenção porque o conteúdo de hoje vai ser um pouco mais avançado e tem várias dicas legais que eu vou passar para você. Dito isso, bora pro Canva. Já estamos aqui no Canva, você vai pegar o documento em branco pro Instagram, tá? Pega em branco pro Instagram, porque a gente já passou da fase de usar template, não é mesmo? Agora a gente cria os nossos posts do zero. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos deixar o nosso fundo em branco. Nós vamos em elementos e vamos aqui em formas, tá? E vamos pegar o triângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó. Se você não sabe, é o triângulo que tem todos os lados diferentes, tá certo? Bom, a gente vai deixar mais ou menos desse tamanho aqui, ó, o nosso post. Aqui é esse triângulo. Perfeito, deixou mais ou menos desse tamanho aqui. Nós vamos pegar agora um quadrado, tá? A gente vai fazer uma estrutura um pouco diferente aqui, tá? A gente vai fazer tipo um L, só que invertido. Tem isso daqui no Canva, tá? Tem esse L invertido aqui no Canva, só que a gente vai utilizar com quadrado, tá? Porque a gente vai fazer ele com bordas e proporções diferentes, tá? Então a gente vai utilizar o quadrado para fazer isso daqui, certo? Vamos logo mudar as cores, que a gente vai utilizar o padrão de cores azul, certo? Vamos pegar esse azul aqui. Nós vamos posicionar um quadrado dessa forma aqui e vamos subir aqui. Vamos topar o quadrado para o lado de cá, tá? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte com esse quadrado. Ctrl C, Ctrl V. E aqui nós vamos virar ele em 90 graus, tá? Que basicamente os graus mostram ali no cantinho quando você está girando. Deixar ele aqui girado em 90 graus. Vamos crescer um pouco ele aqui. E vamos engordar ele um pouquinho aqui para o lado, tá? Vamos deixar ele aqui mais ou menos desse tamanho aqui, tá? A gente engordou ele aqui um pouquinho para o lado, então agora a gente vai subir ele um pouco aqui, tá? Vamos deixar ele mais ou menos aqui. Agora o que acontece? Nós já começamos a fazer um pouco o acabamento, tá? Mas está longe de terminar. Mas o que acontece? A gente vai ter que fazer a ponta aqui, ela não pode ficar 100% quadrada. Então a gente vai pegar de novo o triângulo de 90 graus, tá? Que é basicamente esse daqui novamente. E o que a gente vai fazer com esse triângulo aqui? A gente vai posicionar esse triângulo dessa forma aqui, ó. Eu já vou pintar o triângulo de branco, tá? Você vai pintar o triângulo de branco. E aqui a gente vai colocar ele desta forma aqui, ó, certo? Agora você pode ver aqui que a borda dele ficou acabada, né? A gente colocou aqui mais um acabamentozinho aqui na borda, tá? Aqui embaixo a gente vai mexer depois, tá? Não por agora. Agora a gente vai pegar basicamente esse círculo, né? Como eu já coloquei aqui. E vamos colocar ele dessa forma aqui, ó. Aqui em cima. Vamos utilizar o Ctrl C, Ctrl V, porque pra gente economizar um tempo, né? E vamos diminuir essa bolinha aqui, ó. Tá? O máximo mesmo. E vamos colocar ela dessa maneira aqui, ó. Olha que legal. Se você quiser, você pode subir, tá? Com a setinha do teclado, tá? Que eu já deixei na tela para você a foto dessa tela aí. Vamos diminuir um pouco aqui, ó. Bem pouquinho mesmo, tá? Pra não dar tanto destaque para as bolas, tá? Isso aqui é só para fazer um designzinho a mais, tá? Um acabamentozinho a mais aí. Porque a gente não pode fazer um post pro Instagram com intenção de vender e deixar ele mal acabado, tá? Inclusive, vai uma dica aí pra você. Se você viu esse vídeo, possivelmente você quer fazer um post publicitário pro seu Instagram. Consequentemente, você quer vender. Então, se você quiser vender, você tem que fazer uma coisa bem organizada, igual eu vou te passar nesse vídeo, tá? Não adianta fazer as coisas de qualquer jeito, porque as pessoas não vão te ver como uma pessoa séria, tá? As pessoas vão achar que você faz tudo de qualquer jeito e vão acabar preferindo comprar de outra pessoa, tá? Então faz tudo ajeitadinho aí que você com certeza vai ter os seus resultados. Então beleza, agora que a gente já colocou isso daqui, a gente vai vir aqui novamente no triângulo de 90 graus, tá? A gente vai trabalhar bem com ele hoje. Vamos virar ele em 180 graus, tá? E agora a gente vai posicionar ele mais ou menos aqui. Se possível, você vai posicionar ele e tem que aparecer basicamente o quadrado rosa aí, tá certo? Que aí você vai estar colocando basicamente no lugar certo. Pessoal, agora a gente vai utilizar uma coisa aqui que a gente não tem um recurso no Canva, tá? Porque aqui, ó, basicamente no texto, eu vou te dar um exemplo. No texto, se eu digitar qualquer coisa aqui, eu vim aqui em efeitos, eu tenho esse efeito vazado, tá? E aí só vai ficar a borda. A gente não tem esse efeito aqui para os objetos, né? No caso, o triângulo. Então a gente vai criar um triângulo desse vazado. Como é que a gente vai criar um triângulo desse aqui vazado? A gente vai vir aqui em elementos, tá? E que a gente vai pegar essa reta aqui, certo? E aqui com essa reta, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, certo? Nesse triângulo aqui já pronto e vamos moldar. Como é que nós vamos fazer para moldar? A gente vai fazer
isso daqui que eu tô fazendo. Se você quiser, você pode vir aqui no zoom e regular o seu zoom, tá? Para você colocar ali da maneira certa. Se você colocar aqui, por exemplo, no 100, você vai regulando aqui, tá? E aqui você vai vendo o tamanho que vai ficando, tudo certinho, tudo correto, tá? Porque você não pode deixar muito, porque senão vai ficar meio mal acabado, tá? E a gente não gosta muito disso. Então você vai colocar aqui basicamente girar em 90 graus e que a gente vai colocar dessa forma. Aqui a gente vai fazer outro Ctrl+C, Ctrl+V e virar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Pronto, nós conseguimos finalizar o triângulo aqui, tá? Nós conseguimos finalizar o triângulo. Agora a gente pode vir aqui no zoom, tá? E colocar basicamente inteiro, tá? E aí vai voltar para o jeito que tava. Agora, perfeito, já que nós temos esse triângulo aqui, a gente vai fazer o seguinte, não é para colocar uma borda que a gente fez isso, tá? Você vai simplesmente fazer uma coisa, tá? Você vai segurar numa reta que você fez, tocou aqui na reta que você fez, você vai segurar a tecla Shift do seu teclado. Segurou a tecla Shift, você vai tocar na outra reta, depois você vai tocar na outra reta. E aí, você vai trazer um pouco esse aqui para frente. Pronto, para ficar dessa maneira aqui, certo? Se você não dá para você segurar a figura inteira, mas você pode segurar numa reta, segurar na outra, segurando o Shift, segurando de novo, e aqui você pode ir ajustando da maneira que você achar interessante, tá? Bom, e agora depois que a gente fez isso daqui, a gente vai pegar um quadrado, tá? Porque esse quadrado aqui vai ser essencial para a gente colocar nossa foto, tá? Eu vou até colocar outra cor aqui, vou estar colocando um cinza, porque a nossa foto ela vai ficar exatamente nesse quadrado fechado aqui, ó. Nossa foto, ela vai ficar exatamente assim, tá? Pegando toda essa borda completa aqui, nesse mesmo alinhamento de baixo, tá? Porém, ela tem que ficar aqui, ó, tá? Exatamente nessa bordinha aqui, ó, no final dessa bordinha aqui. Agora, você vai pegar outro triângulo, o triângulo de 90 graus, tá? E vai girar ele em 90 graus. E pinta ele de branco, tá? Porque a gente vai fazer o design aqui baseado em azul e branco, tá? Isso aqui tá cinza só pra gente conseguir diferenciar, tá? Depois a gente vai colocar uma foto aí. Você vai posicionar o seu triângulo dessa forma aqui, ó. Mais ou menos desta forma aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma coisa para favorecer o tom do branco no design azul. Então a gente vai vir aqui em elementos. E vamos pegar novamente aquela linha, tá? E nessa linha aqui você vai vir em espessura da linha e vai aumentar um pouco, tá? Só isso. Não tem muito segredo não. Aumentou a espessura da linha ali, você vai vir aqui e diminuir, tá? Deixar mais ou menos desse tamanhozinho aqui e deixa em 0 graus. Diminui um pouco, tá? Gira mais ou menos em 50 graus, Ctrl+C, Ctrl+V e gira essa outra que saiu novamente em aproximadamente 120 graus. E vai colocar assim, ó, para ficar quase um X, tá? E aí você vai pintar isso aqui de branco, tá? Vamos selecionar aqui e colocar um branco, certo? Ficou até interessante isso daqui. A gente pode até girar um pouquinho mais aqui. Vamos girar um pouco mais aqui, ó, e vamos pegar ele, deixar ele tomar a proporção de um X, tá? Pronto. Deixei aqui mais ou menos com um X. E agora a gente vai simplesmente tocar em uma linha, tocar na outra segurando o Shift, tá? Você vai segurar o Shift e tocar na outra linha. Assim, tá? Vai segurar o Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, jogou aqui no mesmo alinhamento, tá? A linha rosa aí do Canva não deixa mentir, tá? Beleza, tá no mesmo alinhamento. Isso aqui é só para deixar com estética mais bonita. Agora a gente vai vir aqui em formas mais uma vez e clicar em ver tudo. Após a gente clicar em ver tudo, a gente vai pegar isso daqui, ó. Essa forma aqui e vamos pintar ela de branco. Aí vamos diminuir. E você vai colocar ela mais ou menos aqui, tá? Diminui um pouquinho mais assim e deixa ela dessa forma aqui, tá? Exatamente desse jeito, certo? Deixa parcial aqui com o triângulo e tocando aqui na borda da foto, tá? Dessa maneira aqui. Agora a gente vai pegar outro bem parecido, que é o quadrado, que é dessa forma aqui. O que a gente vai fazer com esse quadrado? O quadrado, dessa forma, ele não expande, tá? Ele não vira retângulo, ele não vira nada. Então você vai simplesmente diminuir isso aqui, ó. Vai diminuir o máximo que você conseguir. E aqui, agora você vai segurar o Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou, colou. E vai colando um embaixo do outro assim, para parecer um retângulo gigante, tá? Se faltar uma proporção, se ajusta com as setinhas do teclado. Pronto, pessoal. Já colocamos aqui basicamente como se fosse um retângulo gigante, tá? Mais uma vez para deixar a página com um design maior, tá? Tá dando um pouco mais de trabalho, como eu já falei, isso aqui é um pouco mais avançado, mas é legal, tá? Então ficou bem interessante isso aqui. Agora nós vamos pegar outra coisa para favorecer o nosso design, que é basicamente esse círculozinho aqui e vamos pintá-lo de branco,
certo? Pintando ele de branco, a gente vai diminuir ele aqui, tá? E vão deixar mais ou menos desse tamanho aqui, tá certo? Vocês vão diminuir ela e deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Dá um Ctrl C, Ctrl V, tá? E vão diminuir mais uma vez para deixar quase igual aquela ali de cima, certo? Agora a gente vai colocar ela mais ou menos aqui, ó. Essa bolinha aqui, a menor, ela tem que ficar metade na parte azul e metade na foto, tá certo? Metade na parte azul e metade na foto, não tem segredo algum. A gente só vai dar um espaçamento aqui, perfeito, tá? Perfeito, ficou legalzinho aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Agora que a gente já modelou mais ou menos a base para o nosso anúncio, a gente vai simplesmente colocar a foto de divulgação, tá? Eu separei uma foto aqui antes para a gente agilizar um pouco mais, porque o tutorial tá muito grande. Então, eu separei essa foto aqui de lojas de roupa, tá? Não sei de que marca é, não sei, mas a imagem não tem copyright, então tá de boa, tá? No caso aqui, você vai colocar a foto do que você está divulgando, tá? No caso aqui, eu vou estar colocando como se fosse de uma loja de roupas, tá? Beleza, demos um zoom aqui. Você viu aqui que a foto tampou um pouco os elementos. Você vai clicar em mover para trás e vai movendo para trás, tá? Aí quando ela chegar no quadrado que você colocou, você vai dar um Ctrl Z, tá bom? Deu um Ctrl Z, a imagem já tá alinhada do jeito que tá certo, tá bom? Pode deixar o quadrado lá atrás que não vai atrapalhar em nada. Agora, basicamente, a gente vai fazer um detalhe final ali do design. Que é basicamente, vamos pegar o triângulo que tem um ângulo de 90 graus e vamos diminuir ele dessa forma aqui e vamos pintá-lo de branco. Ao pintar de branco, a gente vai colar ele aqui dessa forma, tá? Se ele ficar com uma bordinha ali sobrando, você vai fazer o seguinte, você vai crescer um pouquinho ele ali, ó, tá? Que é basicamente para ficar com o mesmo acabamento ali da parte de cima, tá? Vamos crescer um pouquinho aqui mais, tá? Legal, ficou bem bom, tá? Então ficou a mesma coisa aqui, certo? Beleza. Terminamos em si o design. Agora a gente vai colocar basicamente os elementos, tá? Que obviamente vão constituir o design, né? Mas a estrutura mais ou menos já está pronta. Então tá, beleza, tá? Então a gente vai criar basicamente um ícone de texto aqui, deixar ele em preto, tá? A gente vai deixar logo em preto e vamos clicar aqui e digitar em, tá? Vamos deixar a fonte Anton e vamos criar mais ou menos aqui e colocar basicamente oferta, tá? Anton em preto, tá certo? Vou refazer aqui para vocês. Perfeito. GG. Agora a gente vai colocar aqui a palavra oferta e o em a gente vai colocar aqui em cima, tá? Você pode ir ajeitando aqui nas dobrinhas do mouse, tá? Do teclado, na verdade. Então a gente vai diminuir um pouco a letra aqui, porque senão não vai caber, tá? Perfeito. Diminuímos um pouco aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar em itálico, que é basicamente a letrinha deitada, tá certo? Não deu tanto destaque aqui, porque na foto tem poucos elementos pretos. A gente vai vir aqui agora e pegar o triângulo de 90 graus e diminuir aqui e vamos virar ele e a gente vai colocar ele aqui em preto, tá? E ele vai encaixar aqui no cantinho, tá certo? Ficou bem interessante mesmo. Agora, de quanto que é a promoção? Como que funciona essa promoção? A gente vai ver agora. A gente vai adicionar um texto, tá? A gente vai deixar a mesma fonte, Open Sans, e vamos colocar basicamente tudo, e vamos colocar mais ou menos assim, ó, tudo por, e vamos diminuir um pouco a fonte aqui. Depois a gente vai estruturar tudo certinho. A gente vai criar outra caixa de título e vamos colocar 50, certo? Vamos estruturar depois. Vamos criar outra caixa de título e vamos colocar a porcentagem, tá? 50%, e depois vamos criar outra e vamos colocar off, tá? Vamos colocar off. Perfeito. Agora a gente vai colocar isso aqui tudo em preto, tá? A gente só vai colocar em um texto, o preto, porque a gente pode vir aqui em efeitos. Não, em efeitos não. A gente pode vir aqui nessas três bolinhas aqui e pegar o pincel de formatação e colocar em todas as outras, tá? Terminei aqui de colocar em tudo. Agora a gente vai colocar tudo por mais ou menos aqui, ó. Tá? Tudo por mais ou menos dessa forma aqui até aparecer a linha rosa ali no meio, tá certo? Que aqui vai estar mais ou menos centralizado. Esse 50 aqui, como um desconto, a gente vai dar um destaque um pouco maior para ele aí, tá? Colocar ele bem grande. Aí vamos colocar ele mais ou menos aqui para cima, tá? Agora a gente vai aumentar isso daqui, ó, o porcento, e vamos colocar ele aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Por que a gente vai colocar ele aqui um pouco longe? Pelo simples e único fato de que a gente vai aumentar um pouco aqui os 50, tá? A gente vai ter que colocar esse 50 bem grande aqui. E o off a gente vai colocar ele mais ou menos aqui, ó, tá certo? Mais ou menos aqui no fim, um pouco menos, tá? Um pouco menor aí do que o 50%. A gente vai colocar agora um efeito em todos eles. Qual é o efeito? A gente vai vir em efeitos aqui e vamos colocar o efeito desalinhado. E vamos aqui em cor colocar o preto, que já estava o preto, tá?
vamos ali e trocar a cor da borda, que é basicamente o branco que a gente vai querer. Agora a gente vai poder estruturar direito aqui a nossa espessura, tá? Você vai escolher aqui a distância que você quiser. Então, a gente vai fazer a formatação mais ou menos em 76 e 0, tá? Agora, por que eu não vou utilizar o pincel de formatação? Porque vai copiar o mesmo tamanho da letra de cima e aqui vai ficar tudo desproporcional. Então eu vou ter que fazer manualmente, tá? O que vai fazer você poupar um pouco de tempo a mais, tá? Você vai vir aqui efeitos e decorar isso daqui, ó, 76 e 0. E aqui você pode vir aqui novamente em efeitos, desalinhado, pegar aqui o preto, a cor do texto, vir ali, mudar a cor da borda, tá? Colocar o branco. E aqui em efeitos, e aqui você volta em efeitos, coloca 0 e aqui você coloca 76. Tá? Não tem jeito, não tem como a gente evitar esse tipo de coisa aí não. O de baixo, tá? Eu acho que não precisa, porque se colocar a borda branca vai ficar aqui mesmo aqui embaixo, então acho que não precisa você colocar no off, tá? Então, perfeito, ficou mais ou menos assim. Você pode descer um pouco mais aqui pra, né, se você quiser. E perfeito. Já tá aí basicamente o nosso post estruturado. Calma que não terminou, tá? Então, vamos agora para o próximo passo, que a gente vai colocar basicamente esse item aqui em elementos, que a gente nunca utilizou aqui no canal, que é basicamente este item aqui, ó. A gente vai clicar nele e vai diminuir um pouco, tá? E cair um pouco para cá. É importante que você clique em cima dele e clique em trazer para frente, tá? Para não ficar nenhum objeto atrapalhando, tá? E aí você gira em 90 graus. Perfeito. Diminuir um pouco mais, tá? Que o botãozinho aqui não precisa ser tão grande. E é isso. Perfeito. E aqui você vai colocar ele posicionado um pouco mais baixo aqui, dessa forma aqui. E aqui você vai selecionar a cor preta. E aqui agora o que acontece? Você vai clicar Ctrl C, Ctrl V, girou. Agora você vai girar ele totalmente ao contrário, tá? Você vai inverter ele em 90 graus novamente. E aqui você vai colar na metade aqui, ó. Ficou uma bordinha branca ali no meio, a gente vai ajustar com os botões do mouse. Tá? O Canva mostra quando eles estão alinhados. Pronto, terminei aqui de alinhar. E agora o que a gente vai colocar aqui, tá? A gente vai dar uma progredidinha aqui nesse botão. Então vou colocar aqui mais ou menos, tá? E aqui você vai colocar o texto e vai colocar mais ou menos assim, ó. Comprar, adicionar outro texto e coloca agora, tá certo? E vai colocar em branco o texto e vai colocar a fonte Anton, tá? Eu vou utilizar o pincel de formatação aqui só para copiar a fonte mesmo. Não tem motivo nenhum para mim utilizar. E beleza, clicar em comprar, deixar aqui comprar. E aqui agora a gente vai diminuir e vai deixar um pouco mais aqui, ó. Perfeito. Tá? Eu vou aumentar um pouco mais pro lado de cá, tá? Esse que tá aqui, ó. Porque se a gente aumentar só para um lado, aí, ó. Perfeito. Agora a gente vai colocar aqui o comprar, tá? E o agora vai aqui logo na frente, tá? A gente vai colocar o efeito itálico. Então ficou mais ou menos assim, né? O comprar agora, tá? E agora a gente vai finalizar o nosso post. Pra gente finalizar, a gente vai pegar outro texto aqui e vamos colocar seu site, né? Por exemplo, se você quer vender alguma coisa, você tem que ter um site ou então a loja de afiliação. Então você vai colocar aqui, basicamente, vou colocar um exemplo aqui, vou colocar a loja de roupas, tá? E que a gente vai diminuir um pouco, vai crescer um pouco e aqui diminuiu outro pouco aqui. Vai trocar a fonte para Anton, tá? Porque é a fonte, assim, que é bem legal, tá? Acho interessante. E vamos colocar a cor preto, tá? E aqui agora você vai diminuir um pouquinho mais aqui, ó, tá? Esse site aqui é fictício, tá? Esse site é exemplo, eu não vendo roupas não, tá? Pessoal, você não precisa deixar ele muito grande, tá? Deixa assim bem menor aqui e perfeito, tá? Perfeito, já deixamos aqui o nosso site www.lojaderoupas.com e finalizamos o nosso design. E pessoal, de coração, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para montar o design, para gravar o vídeo, e eu tenho certeza que vai dar muito trabalho para editar também. Então só peço para você o like, porque isso aqui, cara, você só iria aprender em um curso pago e eu tô te passando totalmente de graça. E é claro que você pode aprimorar isso daqui também, tá? Não é uma regra você manter esse mesmo design. E eu espero que eu tenha contribuído para ajudar algum de vocês aí. Se eu ajudar um, eu já tô muito contente. Então, obrigado por assistir. Eu vejo vocês na segunda-feira, tá? Porque tem vídeo segunda, quarta e sexta. Tchau, galera.